Olá, olá, muito boa noite, prezadas amigas, amigos de Ideal Espírita, outros aqueles que têm o imenso e sincero desejo de aprender aí conosco os ensinamentos do Cristo Jesus sob a luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos. Assim, é com muita alegria que estamos dando início a mais um programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, dando sequência ao nosso estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem, meus amigos, o estudo de hoje nós vamos dando aqui início para o capítulo 15, como está descrito na legenda, Fora da caridade não há salvação, onde estaremos abordando o subtítulo O que é preciso para ser salvo e parábola do bom samaritano, que será tratado dentro dos itens 1 ao item 3. Lembrando que no domingo anterior, dia 30 de julho, tivemos aí a presença do nosso amigo e expositor, o Marcos Cuba, de Pindamonhangaba, que falou, né, sobre o capítulo 14, honrar o vosso pai e vossa mãe. E para quem não pôde acompanhar as nossas palestras anteriores pelo canal Programa Espiritismo e Vida, fica então aí a dica. Todas elas estão à disposição no playlist pelo YouTube. Vale a pena conferir, pessoal. Gostaria também aqui de saudar nossos queridos amigos, o Davi Ascenso, ele como responsável pela coordenação do programa Espiritismo e Vida, e também o Sérgio Vasconcelos, o nosso estimado editor, por essas saudáveis e importantes transmissões aos domingos. Fica aí, então, o meu fraterno abraço, Davi e Sérgio, e a todos que passam a nos acompanhar pela internet. Portanto, que possamos ser envolvidos neste clima de paz e de amor, desejando que recaia sobre cada um de nós, em cada lar, a luz bendita e amorosa de Jesus em nossos corações. Bem, meus amigos, no livro do Novo Testamento, o capítulo 25, que vai do versículo 31 ao 46, o evangelista São Mateus, ele descreve-nos a seguinte narrativa bíblica. Ali fala assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembrando, né, que essas narrativas contidas no Novo Testamento estão transcritas, ou seja, foram passadas também sob a luz da doutrina e desenvolvidas segundo os espíritos superiores, né, que é a codificação de Kardec. Agora, nós precisamos entender aqui, como em tudo, né, que Jesus ilustrava em seus ensinamentos, no caso em questão, as ovelhas, né, e os bodes, ali era apenas um termo, né, que Jesus usava como comparação, apropriado para aqueles homens da época compreenderem melhor o conteúdo de suas lições. Portanto, quando Jesus ele se referia às ovelhas, ele estava falando com relação aos homens simples e humildes, que não eram arrogantes, nem mesmo eles se comportavam com altivez e orgulho. Agora, já os bodes era um dos animais preferencialmente escolhidos em sacrifício ali no país de Israel, para expiar os pecados das tribos de Deus. Pois, pelos costumes, né, judaicos, quem pagava pelos pecados humanos eram os animais, né, tadinhos. Então, era uma compreensão da época que hoje, graças
a Deus já não existem mais esses atos, né? Esse comportamento como naquela época. Então, no caso do bode, né, que era. Por isso, então, a expressão conhecida até hoje, quando a pessoa leva aí o nome de bode expiatório. Mas bem, e prossegue ali o ensinamento dizendo assim, ó, que está contido no Novo Testamento. Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, como escolhidos por meu Pai a ficar à direita, pois possuirá o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me cobristes, estive enfermo e me visitastes, estive no cárcere e vieste me ver. Bem, então os justos lhes responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? Quando é que te vimos como hóspede e te alojamos, ou estando nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos te visitar? E o rei então lhe responderá: Na verdade vos digo, quantas vezes o fizeste com relação a um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizeste. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim. Malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e aos seus anjos. É a expressão, né? Conforme falamos, uma comparação para apropriar dela. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu, ou sem roupa, né? E não me cobriste, estive enfermo, no cárcere, e não me visitaste. Então, eles também responderão à maneira, né, dos primeiros, dizendo assim: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, com sede ou sem roupa, ou enfermo ou na prisão e deixamos de vos assistir? De vos assistir? Então, Jesus lhes responderá: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos de meus irmãos, é a mim que deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mais uma forma figurada, né, de Jesus ali pronunciar os seus ensinamentos. Pois bem, a doutrina espírita deixa-nos bem explícito que a salvação, meus amigos, de cada um de nós não está no equivocado pensamento de que fora da igreja não há salvação. Porque se fosse assim, cada religião puxaria o quê? Sardinha, né, para o seu lado, né, para a sua brasa, como se diz. Então haveria muito mais orgulho, confusão e briga do que se tem, né, atualmente. Já não chega, né, as divisões, né, das próprias dos irmãos de crença, às vezes querendo fazer a sua maneira. Então, se determinada religião fosse um meio único e exclusivo para nos salvar, então Deus estaria sendo injusto conosco. Com aqueles, né, que fazem ou fizeram a sua vontade, como nós temos mesmo, o caso foi de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Siddhartha Gautama, Buda, né, Gandhi e tantos outros que pertenceram a religiões diferentes, não é? Então, afinal, muitos dirão, como afirmou Jesus: Senhor, Senhor. Muitos dirão: Senhor, Senhor, fizemos, mas muitos deles não poderão entrar no reino dos céus. Justamente por quê? Porque não
fizeram a sua vontade, não praticaram a sua lei. Então, para sermos salvos, segundo nos ensina o Espiritismo, o verdadeiro princípio cristão não será pelo sangue de Jesus, derramado através do seu martírio na cruz, como se diz, mas por nossas obras individuais que Deus nos retribuirá, como descreve ali em Romanos, no capítulo 2, versículo 6, que a cada um, segundo o seu procedimento. E ainda em Romanos, mais à frente, no capítulo 14, versículo 12, diz que a cada um de nós, né, prestará contas de si mesmo a Deus. Então, se fosse do sangue dele, né, do mestre, que tivéssemos que ganhar a redenção, não precisaríamos fazer mais nada. Ficaríamos de pau para o ar esperando as coisas acontecerem tudo de bom. Então não teríamos que pagar, como se diz lá no Evangelho, primeiro como o último centavo do preço de nossas faltas. E esse ensinamento do mestre nos deixa bem claro também que pago o último centavo, ou cetil, como ele citava, nós estaremos quites com a infinita bondade e infinita justiça divina. E isso, então, derruba por completo as chamadas penas eternas. Portanto, não será a religião A, B ou C que dará a tábua de salvação para todos nós, mas sim pelo que praticarmos segundo o entendimento de Jesus sobre a verdadeira caridade, conforme uma pergunta que Allan Kardec ele fez ali aos amigos espirituais, em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Vamos ver, então, a questão 886, que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Responderam os amigos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pois bem, é como aquele samaritano, né? Não sei se vocês lembram lá da parábola ensinada por Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, que vai de 25 a 37. Que ali ele socorreu, né, um homem que estava todo machucado à margem da estrada, porque ele havia sido assaltado, né, por ladrões. Sem perguntar se ele era judeu, que eles, né, os samaritanos, tanto odiavam. Uma outra coisa, né, que precisamos aqui entender, que praticar a caridade não é somente dar esmolas, que é uma atitude simples, né, como para nos desvencilhar daquela obrigação. Fiz a caridade, estou quites com Deus. Não é isso. Vai muito mais além, mais profundo. O que significa? Fazer a caridade é fazer ao próximo o que gostaríamos o que o próximo também nos fizesse, ou seja, é não enganar, é não roubar, não adulterar, não desrespeitar, não ser violento, não é? Agressivo, socorrer também o faminto, vestir e calçar alguém, como vimos há pouco, né, pela descrição de São Mateus. É também evangelizar aqueles que estão distantes dos ensinamentos do Pai. É ajudar a retirar as pessoas do vício quando puder, não julgar. É levar uma palavra de consolo, de estímulo, um sorriso sincero. É dar um abraço afetuoso, é cuidar do idoso, é cuidar dos nossos pequenos irmãos, os animais, da natureza, do planeta, enfim, quantas coisas. Então é respeitar e cuidar de tudo que Deus criou, inclusive nós mesmos como sendo criação dele. Porque esse templo, este corpo, ele é sagrado. Temos que cuidar enquanto estamos aqui com eles por empréstimo. Bem, diz então a famosa parábola, né?
sobre o samaritano, que um doutor da lei, né, ele se levantou diante de Jesus no intuito, né, de tentar. Isso porque, né, na época, os escribas e fariseus, muito ardilosos, o que eles faziam? Eles costumavam perseguir, né, além da perseguição, urdir tramas maldosas contra o mestre. Então foi quando esse doutor da lei perguntou: mestre, que hei de fazer para entrar no reino da vida eterna? Então disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? E como tu lês? Respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, né, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Disse ele. Então Jesus, prosseguindo ali no mesmo discurso, disse assim: um homem, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões, que logo o despojaram do que ele levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, eles se retiraram, deixando ali semi-morto. Aconteceu, pois, que pelo mesmo caminho passava um sacerdote, né? E vendo aquele homem caído e ferido, logo se desviou de largo. Logo após, apareceu um levita, que vendo também passou a distância. Mas era a vez agora quem? Um samaritano, né, que seguia ali o seu caminho. Então, se aproximando dele, tocado de compaixão, ele derramou sobre suas feridas azeite e vinho, que, colocando depois sobre o seu cavalo, fez chegar até uma estalagem, né, onde ali cuidou dele. No dia seguinte, então, ele tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo assim: olha, tende bastante cuidado com este homem. E tudo que gastares a mais, eu te restituirei no meu regresso. Não é? Falando ao hospedeiro. Aí Jesus, no final, ele fala assim: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia, Senhor. Então disse Jesus: pois então vai e fazes o mesmo. Isso é uma representação, né, que Jesus ali utilizou, mas que se transfere para os nossos dias atuais. Nós vivemos, nós somos, ou precisaríamos ser aqui no caso, meus amigos, os samaritanos daquela época. É essa a excelência do ensinamento do mestre. Porque quantas vezes a gente toma, por exemplo, aí, estamos passando na rua, vemos... Lógico que hoje a coisa se emancipou de uma tal maneira que nós devemos falar, né, que da caridade não podemos dispensar a prudência, mas nem por isso também ser omissos a ponto de fazer como o levita, como o sacerdote que se desviou, né? Então, de uma maneira, estamos revivendo, estamos sendo aquelas pessoas que estão deixando de praticar o bem no sentido material, no sentido moral, muitas vezes desviando daquele irmão em trânsito nas vias públicas. Então, toda a moral de Jesus, como disse, se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? E ao orgulho que ali ele diz. Aliás, até o mesmo codificador, Allan Kardec, ele perguntou aos nobres espíritos, agora na questão de número 913, da obra O Livro dos Espíritos, que nós vamos ver agora no próximo slide.
Vamos aqui. Dizendo assim, a pergunta que Kardec fez. Entre os vícios, né, qual deles podemos considerar radical? Os espíritos amigos responderam, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Prossegue dizendo, dele deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. E é mesmo, né? É a raiz, é a gênese de tudo. Porque por mais que lutais contra eles, não chegará a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não destruir a causa. Que todos os vossos esforços, prosseguem os espíritos, né, dizendo, tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve estipar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, pois ele neutraliza todas as outras qualidades, como ali ele está mostrando. Então, em todos os ensinamentos, né, Jesus ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. O egoísmo, ele é o obstáculo, é a raiz. Enquanto ela não for cortada, delas irão brotar todos os outros maus sentimentos. Então, morto o egoísmo, morto o orgulho, então fica tudo mais fácil para nós caminharmos mais felizes e praticarmos o bem sem tantas dificuldades. Bem, ele diz ali, bem-aventurados, né, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que têm o coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, são as bem-aventuranças, né, de Jesus, né, na montanha. Desculpe. Prossegue dizendo, Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmo, fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Quantas coisas que nós ainda precisamos recapitular. Não só recapitular, né? Mas já começar a exercer com mais ação. E prossegue ainda, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros, uma coisa que nós quase não fazemos. Humildade e caridade. Eis o que não cessa Jesus de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Nos deu. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater. Então vamos procurar combater essas chagas da humanidade que nos sufocam, que ainda nos perseguem, faz com que a humanidade ainda se torne tão endurecida nos pensamentos, nos sentimentos, uns com os outros, não é, meus amigos? Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, né, Jesus? Pondo-a claramente em termos mais explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura para todos nós. No quadro, né, que Jesus apresenta ali do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Então, por isso que Jesus ele falava por parábolas, por simbologias, porque o povo ainda não entendia. Mas hoje está já descortinado, já está revelado sob a luz da doutrina que as coisas precisam ser entendidas de forma mais clara, sem tantos rodeios. Tanto que há homens, como aos que ali ele falava, ainda que permanecem incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Pois deviam que, naquela época, apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Agora, com as mentes mais desenvolvidas, com a razão mais perspicaz, isso já
faz com que a lucidez da nossa espiritualização, que possamos enxergar o que aqui nos é apresentada, as imagens materiais caem por terra. Né? E nós conseguimos, então, visualizar melhor as nuances do mundo espiritual. Então, para que fossem melhor aceitas, né, os ensinamentos, as palavras de Jesus, então não podiam mesmo afastar-se muito daquelas ideias em voga, ou seja, que vigorava naquela época, no tocante, então, à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podiam explicar claramente, porque não poderiam entender. É como a criança, né, que você tentar passar uma matéria da faculdade, da universidade, ela terá dificuldades na interpretação. Então, é paulatinamente, é gradativamente que a luz precisa vir à tona, senão acaba nos confundindo. Mas ao lado, né, da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. Há uma ideia dominante. A da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença, como está ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Sobre o que baseia esta inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, né? Observadas mais ou menos esta ou aquelas práticas exteriores. Não, ele só pergunta por uma coisa. Jesus irá perguntar, né, segundo as leis e mandamentos do Pai, sobre a prática da caridade. Da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorreste aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Mais uma vez aqui a interpretação, né, que temos que, ou sob o ângulo da doutrina espírita, são aqueles que serão exilados a mundos compatíveis com a sua evolução, com seus procedimentos. É o que está ocorrendo atualmente no nosso orbe terreno, onde aqueles que decidiram por praticar o bem, a caridade, estarão reservados mundos melhores. Esses que são reservados à direita. A obras da esquerda, né, que lá que se dizem os bodes, né, que os bodes expiatórios, esses terão que reiniciar, né, todo o seu aprendizado que foram malbaratados, ou pela preguiça, pela inércia. Não que irão regredir, mas que terão que partir daquele ponto onde pararam. Então, Deus não poderá aceitar na mesma condição aquele que fez, que se esforçou para praticar o bem, com relação àquele que preferiu o caminho do mal, da esquerda. Então, faz ali distinção, né, entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra. Aliás, ali Jesus, ele coloca, no caso, né, o samaritano considerado como herético, mas que tem amor ao próximo. Sobre o ortodoxo, né, que ali falta com a caridade. Então, Jesus, ele, mais uma vez dizendo aqui, o que faz essa distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra, não é? Então é isso. É a distinção entre aquele ortodoxo e aquele que realmente, apesar de compreender a palavra de Deus, ele vai e faz o trabalho, irmãos, as obras, não é? Então, Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas sim a condição única e expressa. Porque, meus amigos, se outras devessem ser preenchidas,
ele mesmo as mencionaria. Porque se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, e aí afora. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, como falamos. Outro pensamento errôneo que algumas religiões ou pessoas colocam como condição básica e indispensável, né, para sermos salvos, é aceitar Jesus. Aceite Jesus e pronto. Muito fácil seria, né? E além de tudo, onde estaria o nosso mérito? Os louros, né? Sem esforço das boas obras. Lembrando que o rico publicano, né, o Zaqueu, lá da Bíblia, ele aceitou Jesus. Sim, mas somente quando ele se declarou que iria modificar a sua atitude perante ele, restituindo todos aqueles que ele havia lesado, prejudicado, né, cobrando os impostos, que ele daria em dobro. Ele não ficou só, eu aceito o Senhor, mestre. Então, muitos chegam numa determinada religião, vejam bem, adotando seus costumes, rituais, cultos e dogmas, mas eles não se transformam. Não buscam saber o que Deus ou Jesus esperam delas. Então, fora do templo religioso, então o que acontece? Acabam se tornando tiranos, corruptos, desonestos, infiéis, exploradores, enfim. Então, eles esquecem-se ou não buscam aprender que, como o apóstolo Paulo, ele destacou, né, sobre o valor da caridade, dizendo assim, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, diz Paulo, né, é a caridade. É a caridade. Então, ele coloca ali, Paulo, como a virtude mais importante acima da fé. E olha, o apóstolo ainda Tiago, ele até mesmo já afirmava que a fé sem obras é morta. Porque de nada adiantará alguém dizer, eu tenho fé, se não realizar as obras no bem, isto é, exercer a caridade. Dr. Bezerra de Menezes já afirmava, né, no livro sobre a obsessão, não me recordo bem, que ele diz assim, que a caridade é um esporte da alma pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral. Isto é, se quando nós fazermos do dever da caridade um prazer, isso se tornará um hábito. Nós vamos tomando condição como a pessoa que exerce um esporte vai se condicionando, né, melhor dizendo, a caridade. E ela exercerá em determinado tempo, isso sem nenhum esforço. Isso será um prazer para ela. Né? Então, a caridade é um esporte da alma, né, que vai exercitando os músculos morais. Então, bastará apenas a fé para nos salvar, como diz. Né? Será que basta apenas a fé para nos salvar, como muitos aí dizem? Vamos lá no livro O Espiritismo, chamado O Espiritismo na sua mais simples expressão, Allan Kardec afirma assim, que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Não adianta só crer, mas aproveitar, pôr em prática. No dia a dia, no cotidiano. Porque de nada adianta crer, meus amigos. Não adianta ter fé apenas. Se a nossa crença, se sua crença não faz dar sequer um passo, desculpe, se não faz sequer dar um passo na senda do progresso, se não o torna melhor para o próximo,
Né? Do que adianta a gente ficar indo ao centro, indo à igreja, ou indo ao templo, se isso não nos modifica internamente? Não é? Como o apóstolo Tiago já nos lembra, né, ainda. De que adiantará dizermos a uma pessoa que estiver necessitada de roupas e de alimentos, olha, vá em paz, procure se alimentar, tá? E se proteger do frio, da chuva, sem, contudo, não oferecer cada disso. Repetimos uma vez mais. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, estará morta. Repetimos, né? Se a fé por si só, se não for acompanhada de obras, estará morta. É uma verdade, não é? Então, todos podem praticá-la. As pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu sou pobre. Não. Ela se torna incondicional de tudo. Podemos ser pobres, podemos ser ricos, podemos ser sábios ou ignorantes, tanto homens como mulheres, né? Crianças ou velhos, qualquer crença que sigam, nós podemos praticar a caridade. A caridade é o amor em ação, ele é ativo. E veja agora as considerações também pelo espírito, né, Emmanuel, mentor, amigo de Chico Xavier, sobre a salvação, como entendemos dentro do Espiritismo. Ele diz ali, salvação não é ganhar o reino dos céus. Salvação não é ganhar o reino dos céus. Salvação é libertação de compromisso, regularização de débitos. Olha que diferença, né, das pessoas dizerem, vamos aceitar Jesus. Não, é você arregaçar as mãos e trabalhar para ficar descompromissado daquilo que você mesmo criou como faltas para si. Ou, em outras palavras, né, fazer o bem, considerando nossas condições devedoras perante as leis e a justiça divina. A caridade ela deveria ser encarada mais como um dever de nossa parte. Mais como um dever. Porque ainda estamos muito distantes, né, como falamos há pouco, daquele hábito tão natural que deveria ser, né? Pois quanto mais exercemos o bem, mais exercemos, lembrando aí do Dr. Bezerra, mais nós estaremos quitando o saldo negativo espiritual que carregamos, né, de milênios sucessivos de reencarnações. Então vamos nos preocupar ainda daquilo que ainda precisamos nos alijar, né? Das nossas faltas, dos nossos deslizes morais, que ainda tantos ainda são. Então, aqui eu me despeço de todos, desejando uma abençoada semana, de muita paz, saúde, e que no próximo domingo, né, dia 13 de agosto, será a vez, aí como está aí na legenda, nós podemos acompanhar, do nosso amigo César Sátiro, de Sherbrooke, Canadá, onde ele estará dando aí continuidade a este capítulo que hoje estudamos, só que agora nos itens 4 e 5, tá bom? Então desejo a todos muita luz, fé, esperança, e que o perfume dessa bendita caridade possa inebriar e contagiar nossos corações. Como nós vamos ver agora, encerrando este nosso encontro, desta gostosa noite. Avança. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem.
ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muita paz a todos e até uma próxima. Fiquem com Deus.